Vamos lá então, o negócio é o seguinte, agora a gente começa talvez o assunto mais famoso, que mais é cobrado em prova, que mais existe questão, que mais tudo, que é a questão do empuxo. Por quê? Porque o empuxo a gente vai ver que ele é uma força. E se o empuxo ele é uma força, existe uma dinâmica que se relaciona com as leis de Newton. Então eu consigo construir muita coisa com o empuxo. E a gente vai ver o empuxo, a ideia do empuxo aplicado a líquidos. Por quê? Quando o empuxo ele é aplicado a gases, os princípios são o mesmo, as coisas são todas iguais, mas por algum motivo as pessoas odeiam falar sobre isso, deixam para engenheiros lidar. Enfim, mas quando ele é aplicado a gases, a gente chama de sustentação, principalmente se o gás for o ar. Então, toda vez que você ouvir falar de sustentação, principalmente na aviação, está se referindo ao princípio do empuxo que a gente lida nos líquidos, beleza? Mas antes de a gente começar a falar dessa força em si, a gente tem que trocar ideias sobre o princípio de Pascal. Porque, princípio de Arquimedes, que foi o homem que começou a estudar esse troço jogando barra de ouro na água. Mas enfim, para o seguinte, imagina que você tem aqui, ó, um tanque de água e o tanque tá vazio, não tem nada. Você tem uma porçãozinha de água aqui dentro, concorda? E aqui existem vários volumes. Só que qual que é a questão, cara? Bom, a gente já discutiu nos encontros anteriores que existem um campo de pressão atuando em cima de todas as partículas da água, certo? Então, nessas partículas mais superiores existe uma pressão pequena. Por que existe uma pressão pequena? Porque a pressão ela varia com a altura, né? Se eu estou em uma profundidade muito baixa, se eu estou muito próximo da superfície, a pressão é pequena. Mas agora, se eu estou lá embaixo, lá no fundo, em altas profundidades, a pressão ela é muito grande. Então, você concorda comigo que existe uma diferença de pressão, certo? Porque a pressão em 2 é maior do que a pressão em 1, evidentemente. E se existe uma diferença de pressão, isso vai gerar uma força resultante. Por quê? Vamos lá. Pressão não é força sobre área? Definiu isso lá na segunda aula, certo? Pressão é força sobre área. Então, força eu posso escrever como sendo pressão vezes área. Concorda? Lá embaixo eu tenho uma pressão 2, que é maior do que a pressão 1. Então eu posso afirmar com toda certeza que a pressão 1 vezes a área. Lembrando, tá? Isso aqui é a mesma porção de água, então a área é a mesma, tá? A área 1 e a área 2 é a mesma área. Então a pressão 1 vezes a área é menor do que P2 vezes a área. Ou seja, a força 2 é maior do que a força 1, porque P2 vezes a área é maior do que P1 vezes a área, e P vezes a área é justamente força. Então a força 2 é maior do que a força 1. Se a força 2 é maior do que a força 1, vai existir uma força resultante, concorda? Que aponta para cima, certo? Beleza. Então, essa porção de água, ela tentaria se deslocar. Ela vai se deslocar? Obviamente não, porque nós estamos estudando hidrostática e na hidrostática as coisas não aceleram. A hidrostática, a aceleração do líquido é igual a zero. O líquido não se move, não é um escoamento, beleza? Se a aceleração é igual a zero, significa que essa força resultante que surgiu pela diferença de pressão, ela vai ser balanceada pelo peso da água. A gente já discutiu que a água tem massa, então a água tem peso, certo? Ou seja, a força resultante gerada pela diferença de pressão é exatamente igual ao peso daquela porção de água. Show? Tranquilo. Mas olha que interessante. Se eu venho e eu jogo uma barra de ouro aqui dentro, ó, você tinha
essa altura aqui, concorda? Essa quantidade de água. Se eu coloquei uma barra ali, você concorda comigo que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então a água tem que abrir um espaço. A água ela tem que se deslocar para poder caber essa barra de ouro lá dentro. Então o que vai acontecer com o nível de água? O nível de água evidentemente vai subir. E aqui eu coloquei um cano, uma tubulação, para essa água que subiu cair nesse copo aqui, beleza? Então, olha o que está rolando. Se o meu objeto, a minha barra de ouro, tiver 20 ml, qual que vai ser a diferença aqui, ó? Que vai rolar? O quanto que a minha água vai ter que subir? Qual que é o espaço que ela vai ter que abrir para caber essa barra de ouro lá dentro? 20 ml. Exatamente. Então, você concorda comigo que essa quantidade de água que vai transbordar aqui e vai cair no meu copo tem que ser as 20 ml? Por quê? Porque aqui estava quase transbordando, estava quase no cano que eu coloquei. No momento em que eu inseri a barra, essa água a mais ela foi direto para minha tubulação. Então essa água a mais caiu aqui. E quanto que a água teve que se deslocar para poder caber o objeto? 20 ml. Então, simplesmente olhando para o quanto de água transborda, eu posso definir o volume do objeto que eu inseri lá dentro. E se eu consigo definir o volume e eu conheço a massa de ouro que eu coloquei lá dentro, eu consigo determinar a densidade. Então, a densidade seria 10 dividido por 20. Lembra? Densidade é massa sobre volume. O volume é de 20 ml, certo? E a massa é de 100 gramas. Então, a densidade vai ser o quê? De 1 sobre 2, ou seja, meio grama por ml. Beleza? Então, essa aqui seria a densidade do objeto que eu medi, que no nosso caso está sendo ouro. Fez sentido? E por que essa ideia é muito importante? Vamos lá. Vamos de novo imaginar que eu tenho aqui aquela primeira situação em que meu líquido ele não transborda, ok? Não tem objeto, o líquido está vazio, não tem nada lá dentro. Bom, a gente já percebeu que vai existir uma diferença de pressão, né? Então aqui tem uma pressão P1, aqui tem uma pressão maior P2, e essa pressão ela vai gerar uma força. Então vai existir uma força resultante, que é justamente gerada pela P2 vezes área, menos P1 vezes área. Concorda? Só que eu vou até chamar essa força resultante para a gente não confundir de força de pressão. Por quê? Porque é uma força gerada pela diferente pressão. Tá bom. Só que essa porção de água não acelera, eu não tenho um escoamento, meu fluido está parado. Se está parado é porque existe um peso da água que faz o balanço, certo? Que contrapõe. Então, aplicando a segunda lei de Newton, eu sei que o somatório de forças tem que ser o quê? Zero, né? Porque não tem aceleração, então o somatório de forças é zero. As forças que eu tenho envolvido é justamente a força de pressão. Eu vou convencionar que as coisas que estão para baixo é positivo, seguindo a mesma convenção que a gente definiu lá na aula 2. Então, a força de pressão, ela aponta para cima, então ela é negativa. Então, isso vai ser o quê? O peso da água, positivo, porque peso aponta para baixo, menos a força de pressão. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, essa força gerada pelas pressões, passando ela para o outro lado, vai ser igual ao peso da água. E peso é massa vezes gravidade. Mas a gente já aprendeu a escrever a massa em função da densidade. Lembra que a gente fez isso lá quando a gente deduziu o teorema de Stevens? Que a gente utilizou que a massa
é escrito como densidade vezes o volume. Por quê? Densidade é massa sobre o volume. Então, massa, densidade vezes volume. Não é isso? Beleza. Então, a gente pode escrever que essa força de pressão, que eu vou dar um nome especial, chamado empuxo, é igual a densidade vezes o volume vezes a gravidade, ok? Isso daqui, pessoal, é uma definição, tá? Eu chamei essa força gerada pelas pressões de empuxo. Então, o que é o empuxo? O empuxo é uma força que surge nos fluidos gerado pela diferença de pressão. Essa diferença de pressão gera essa força e essa força atua de baixo para cima. Por que ela atua de baixo para cima? Porque ela é gerada pela diferença de pressão. E quanto mais funda eu estou, maior é a pressão. Beleza? Se você lembrar lá no avião, os princípios são diferentes, tá? Mas a prática é a mesma. Você tem aqui a asa do avião, né? Você tem aqui a asa do avião. E aí, você tem uma pressão muito grande gerada aqui embaixo, uma pressão muito pequena gerada aqui em cima. Isso gera uma pressão resultante que atua de cima para baixo. E se você gerou uma pressão resultante de cima para baixo, não, perdão, de baixo para cima, você também gera uma força de baixo para cima. E a gente chama essa força de sustentação, beleza? Mas é o mesmo princípio do empuxo. Exatamente a mesma coisa. Fez sentido? Beleza? E aí, vamos pegar e vamos jogar aqui uma pedra, tá? E essa pedra, ela tem o exato mesmo volume que esse pedaço de fluido que a gente destacou. Então, você tem aqui nessa pedra uma pressão P2 de baixo para cima e uma pressão menor P1 de cima para baixo. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma pressão resultante, que é P2 menos P1, que aponta para cima. E se você tem uma pressão resultante apontando para cima, você também tem uma força resultante apontando de baixo para cima. Então, o que vai acontecer? Essa minha pedra, ela vai sentir uma força tentando fazer ela sair do meu fluido, concorda? E se eu aplicar a segunda lei de Newton, aplicando a segunda lei de Newton aqui, o que eu vou ter? Que o somatório de forças é o peso da minha pedra, concorda? Menos o empuxo. Lembra, estou convencionando que todos os vetores que apontam para baixo são positivos. Tá? Aqui eu tenho o peso da pedra, que é um vetor que aponta para baixo. E deixa eu até fazer aqui, ó, o DCL. Vou fazer o DCL separado aqui. Vai ficar um pouco mais interessante. Ó, aqui eu tenho o peso da pedra para baixo e eu tenho o empuxo para cima. Concorda? Se eu aplicar a segunda lei de Newton, o que eu tenho? Eu tenho que a pressão não. Tenho que o peso da pedra menos o empuxo. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. E você pode perguntar, uai, mas não é zero? Pessoal, toma cuidado. O que está parado é o fluido, tá? O fluido não escoa. O fluido não se desloca. O fluido não acelera. Porém, a pedra é um objeto. Ela não é o fluido, ela não faz parte do fluido. Tanto que quando eu lanço essa pedra, esse espaço aqui que antes estava vazio, ele é ocupado pela pedra. A gente já discutiu aqui no princípio de Arquimedes que quando eu insiro um objeto na água, essa água ela tem que subir. O nível da água tem que aumentar, certo? Para poder caber esse objeto lá dentro. Então eu percebo que aqui, ó, eu vou ter água caindo no meu copo. A água vai passar pela minha tubulação.
Só que esse objeto aqui, ó, ele sente o empuxo, porque, cara, a água não sabe se naquele espaço tem água ou tem outra coisa. O empuxo, ele não é inteligente, ele não é um ser pensante. Se ele atua nesse volume de água aqui, ele também atua nesse volume da pedra. Exatamente igual. Só que a pedra não é o fluido. O fluido não se desloca, o fluido está estático, certo? O empuxo que atua aqui no fluido é exatamente igual ao peso da água. Mas agora, o empuxo que atua aqui não vai ser necessariamente igual ao peso da pedra. Faz sentido? Beleza? Então, ó, eu tenho aqui o peso da pedra, então, menos o empuxo. O empuxo é o quê? Tá aqui, ó. Densidade vezes volume vezes a gravidade. Só que toma cuidado, pessoal. Isso aqui é a densidade da água, tá? A densidade do líquido. Então, é a densidade do líquido, que a pedra está imersa, vezes a gravidade, vezes o volume do líquido que foi deslocado, tá? Aqui, ó, você tem esse volume de líquido, certo? Que era o volume, o espaço que estava lá. Eu inseri a pedra, eu desloquei esse volume. A minha água teve que subir esse volume para poder caber o objeto lá dentro. Esse volume vai ser igual ao volume da pedra? Depende. Nesse caso, a pedra está totalmente submersa. Mas a gente vai resolver um exemplo em que a pedra não está totalmente submersa. Então, esse aqui é o volume de água que eu tive que deslocar para fazer o fluido caber lá dentro. Isso é igual a massa da pedra vezes a aceleração. Então, essa daqui é a segunda lei de Newton aplicada para esse caso em que eu tenho uma pedra submersa. Então, fez sentido? Fez realmente sentido essa ideia? Tá? O empuxo vai atuar. E aí, a gente pode ter três situações. Se o empuxo for igual ao peso da pedra, o que vai acontecer? Bom, se esses dois são iguais, o somatório vai dar zero, concorda? Peso da pedra menos o empuxo, se os valores, isso aqui, por exemplo, é 10 newtons. E aqui também é 10 newtons. 10 menos 10 dá zero. Então, a aceleração é zero. O que significa que ou essa pedra está caindo em movimento uniforme, ou a pedra está o quê? Parada, em repouso. Beleza? Então, se o empuxo é igual ao peso, ou eu estou em movimento uniforme, ou em repouso. Show. Se o empuxo é maior do que o peso da pedra, a força resultante aponta para cima, logo a aceleração resultante, aceleração que surge, aponta para cima também. Então, essa pedra ela vai acelerar para cima. É o que acontece quando você está na piscina e você coloca a bola de futebol lá dentro. No que você insere ela, imediatamente a água expulsa a bola de futebol. Por quê? Porque o empuxo que atua sobre a bola de futebol é maior do que o peso da bola de futebol. Então, existe uma aceleração resultante para cima. E se o empuxo for menor do que o peso? É o que acontece em um navio que tem o casco quebrado. Ele começa a afundar. Então, se o empuxo ele é menor, o que vai acontecer é que a força resultante vai apontar para baixo e a aceleração também aponta para baixo. Beleza? Então, se o empuxo é menor, ele acelera para baixo. Se o empuxo é maior, ele acelera para cima. Se o empuxo é igual, a aceleração é zero. Fez sentido? Beleza?